Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Márcia Cristina do canal História em Retalhos e nós chegamos hoje para a gente falar um pouco mais aí sobre os primeiros habitantes da América. Isso mesmo. Como será que foram deixadas aquelas marcas nas pinturas rupestres que nós encontramos em vários sítios arqueológicos espalhados pelo continente americano, hein? Então, hoje nós vamos começar a costurar um pouquinho mais dessa pré-história do continente americano e eu conto com você na aula de hoje, tá certo? Então, se você já gostou do nosso trabalho, não esquece de deixar o like aí no nosso vídeo, tá? E agora vamos para a aula! Os primeiros habitantes do continente americano, gente, são estudados até hoje, tá? Então nós temos várias teorias tentando chegar a uma explicação a respeito de como é que se deu essa ocupação, de como é que esses primeiros seres humanos teriam chegado ao continente americano. Os historiadores e arqueólogos, eles fazem isso analisando os vestígios deixados por esses seres humanos, para compreender quais eram as suas origens, como é que viviam esses primeiros habitantes do continente americano, tá? Então nós temos muitos trechos aí da história ainda em aberto, temos lacunas, temos interrogações que vão ser desvendadas aos poucos, tá? O processo da pesquisa histórica é realmente lento, é demorado, é difícil, tá certo? Bem, então, o que nós temos aí, ó? Apesar das discordâncias, que existem entre os pesquisadores, nós sabemos, temos essa certeza já de que o homem americano ele não é autóctone, tá? O que significa isso? Ele não viveu, ele não surgiu no continente americano, tá? Então essa é a grande certeza que os cientistas eles têm, para desvendar ainda mais esses mistérios com relação aí aos homens primitivos do continente americano. Portanto, gente, nós temos aí 3 possíveis rotas para que os primeiros seres humanos tenham chegado ao continente americano, tá? Então, nós começamos a fazer essas pesquisas com esse olhar, tá? Então, o ser humano, a gente sabe que os primeiros vestígios humanos foram encontrados no continente africano, então como teria vindo esses primeiros seres humanos do continente africano, chegado até o continente americano, tá? E se espalhado por um continente tão vasto como o nosso. Então é isso que a gente vai começar a perceber aí na aula de hoje. Uma outra coisa que nós temos aí agora, são essas diferentes rotas. Então, prestem atenção aí a este mapa que a gente tem, tá? Com essas rotas. Nós temos uma provável rota terrestre, aonde esses seres humanos teriam passado andando, Uma outra rota, feita por navegação. Então, essa que a gente tem aí as setinhas vermelhas aí no mapa, teria sido o caminho, desses primeiros seres humanos, atravessando aí o Oceano Pacífico, passando de ilha em ilha até chegar ao continente americano, tá? E temos ainda uma terceira possível rota, que seria a navegação direta do Atlântico. Então, esses seres humanos teriam vindo em pequenas embarcações pelo Oceano Atlântico direto para o continente americano, tá? Então, são explicações diferentes, de supostos caminhos que esses seres humanos teriam seguido, mas que permite, então, que cada um de nós possamos estar atentos às futuras pesquisas, às futuras explicações para esse caminho dos seres humanos, do continente africano ao continente americano, tá? Por que isso, gente? Porque a história ela não parou ainda, Como nós falamos nas primeiras aulas, nós temos a história como uma grande investigadora que vai colher as pistas, vai atrás das pistas. Então, ainda temos muitas pistas para serem descobertas, para serem catalogadas, para serem discutidas pelos cientistas.
e a gente ainda não pode afirmar com certeza qual desses teria sido o caminho, né, utilizado pelos seres humanos, se foi só um, se foram vários, certo? Então, por isso, nós precisamos ficar atentos. Então, vamos começar aí, então, pelos caminhos para a América, tá? Então, nesse slide, eu coloquei aí uma das imagens aí da região da Mongólia. Inclusive, lá eles fazem, né, uma espécie de ritual, né, durante o inverno, dentro desses rios que congelam, né, durante o inverno. Então, para vocês perceberem que o período, né, que nós estamos estudando aqui, que nós vamos falar agora, ele, no passado, foi muito mais intenso o inverno, tá? Então, esse daí, ó, são os primeiros, as manifestações aí, né, que eles fazem nessa região, né, da Mongólia, que resfria muito no inverno, congela, vocês verem que eles estão bem agasalhados, tá? E nessa mesma região teria sido um dos caminhos que, né, levaram essas populações aí sair, né, da região asiática, percorrer a Europa e chegar, né, até essa região, né, que é a região da Sibéria e a Mongólia, para atravessar, né, para o continente americano. Então, os primeiros habitantes teriam vindo dessas atuais regiões aí, tá? Então, durante um período chamado de glaciação, teria ocorrido, né, um resfriamento muito grande da Terra, né? Então, esse período aconteceu por volta de 2,5 milhões de anos atrás, né? E teria causado, então, né, um resfriamento muito grande, principalmente das regiões, né, dos polos, tá? Então, observe que a gente tem aí mais uma vez aí os seres humanos, né, pré-históricos, todos, né, com roupas de peles aí de animais. Então, durante esse período aí de glaciação, houve um resfriamento do planeta e o congelamento de várias regiões dos polos norte e sul, o que levou ao congelamento de rios, de lagos, de oceanos, né? Então, o nível da água do mar, ele também baixa, né? Nós sabemos que quando a gente tem o congelamento aí, né, das águas, a gente observa que elas, né, mudam de volume, né? Então, essa mudança que aconteceu na temperatura também mudou o volume das águas, né, dos rios, dos mares, enfim. Bom, e a partir daí, ó, nós tivemos a construção, né? Uma construção natural de uma passagem, né, ligando o continente asiático ao continente americano. Observem aí no mapa, ó, que nós temos aí os seres humanos saindo do continente africano, passando pela Europa, subindo pela Ásia e lá em cima, né, a gente tem ele atravessando por a passagem mais próxima aí do continente americano, que é essa passagem chamada de Estreito de Bering, tá? Então, essa passagem seria uma dessas rotas, tá? Que teria chegado aí os seres humanos ao continente americano, tá? Então, essa ponte terrestre de Bering, né, teria sido aí o lugar por onde passaram alguns animais e os seres humanos provavelmente teriam passado por ela, né, realizando caças, procurando mantimentos, né, teriam passado por essa região e chegado ao continente americano, tá? Então, durante, né, uns períodos aí que começa a esquentar o planeta, né, houve então derretimento dessas águas, houve aí, né, a cobertura da passagem que era, né, a passagem natural aí que eles tinham nesse estreito, então teria novamente sido coberto por água, então esses seres humanos não conseguiram voltar, né, mais por este caminho, certo? Então nós vamos ver como é que isso pode ter levado os seres humanos ao continente americano. Olha aí mais uma vez, ó. Olha aí os nossos bonequinhos passando pelo Estreito de Bering, né? Então essa região que a gente vê aí no mapa e nas imagens, que é assim tão pequenininha, né? A gente sabe que isso é retratado no mapa,
né? Mas cada centímetro, às vezes, no mapa corresponde ali a 10, 15 mil, né? 200 mil quilômetros, tá? Então, a gente presta atenção a isso, porque não é assim uma região tão pequena como aparenta aí nas imagens aí dos mapas, tá certo? Então agora vamos falar sobre a arqueologia e a pré-história americana, né? Como é que essas pesquisas elas têm contribuído para, né, os estudos da pré-história americana? Então a primeira pesquisa e os primeiros artefatos aí descobertos e pesquisados foi da cultura Clovis, tá? É uma cultura pré-histórica da América que surgiu aqui há cerca de 10.500 a 11.000 anos, tá? Na última idade do gelo, né? Chama-se assim por causa dos artefatos encontrados perto da cidade de Clovis, no Novo México. Então, o povo de Clovis era considerado o mais antigo, né, habitante do Novo Mundo. Contudo, essas pesquisas que foram feitas, elas já estão ficando ultrapassadas. Por quê? Porque já foram constatados nos últimos 30 anos várias descobertas que aparentam ser muito mais antigas do que as encontradas em Clovis, tá? Então, essas pesquisas arqueológicas, gente, são feitas através de exames em artefatos de pedra, de ossos de animais, que são encontrados aí nessas regiões, tá? Então, essa teoria teria dado origem à teoria Clovis I, tá? Então, essa teoria aí, né, que os cientistas, né, descobriram e chamam aí de Clovis I, né, nós temos aí a ideia de que apenas um grupo humano teria, né, chegado ao continente americano por volta, né, de 11.500 anos, e este povo teria essas características, esses traços asiáticos, tá? Então, para esses cientistas, né, só um grupo humano com traços asiáticos teriam chegado aqui durante esse período. A partir daí, né, se derivou então outras culturas. Então, para esses pesquisadores, esse povo é que teria dado origem aos outros povos que habitaram o continente americano. Porém, né, novas descobertas arqueológicas surgiram, né, e foi aí que, né, começaram a rebater essa teoria e começaram então, né, a surgir mais materiais, mais fontes históricas que, né, deram outras explicações. Então, quais são essas outras explicações? Novas questões aí sobre o povoamento da América, tá? Então, em 1970, na América do Sul, ao examinar objetos arqueológicos, se descobriu objetos com 13.500 anos. Então, o povoamento chegou antes do que se pensava, né? Então, se nessas descobertas, né, se encontraram objetos com datas de 13.500 anos, aquelas explicações aí que nós vimos da teoria de Clovis, que teria, né, surgido a partir de 11.500 anos, já cai por terra, né? Então, já não está mais sendo válido, tá? Então, esse povoamento chegou aqui antes, né, antes do que, né, se imaginava. E mais para frente ainda, em 1990, os estudos concluem que grupos humanos teriam migrado para o continente, tá? Então, esses grupos humanos que teriam chegado ao continente eram de origem não asiática. Então, tinham outras características que não as características das populações asiáticas, tá? Então, surgem a partir, né, dessas pesquisas aí da década de 70 e da década de 90, novas conclusões, tá? Que conclusões são essas, minha gente? Olha aí, ó. Os habitantes de Clovis, eles não tinham sido os primeiros aí a habitar o continente, né? Então, essa é uma conclusão já certa para os cientistas. A população de Clovis não foram os pioneiros, não foram os primeiros, tá? A segunda conclusão, o grupo asiático mongoloide não teria sido o único a migrar para as terras americanas,
tá? Então, além dos grupos asiáticos, outros grupos de outras regiões teriam chegado às terras americanas. Então, essas são as duas principais conclusões que nós temos aí a partir de agora. E vocês poderiam perfeitamente aí me perguntar, mas professora, como é que eles então acham aí algum desses vestígios e fazem a datação de uma época tão longe, né? Como é que eles conseguem fazer isso? Então, gente, nós temos aí, né, pelo menos aí 2 dos processos, né, que são utilizados pelos arqueólogos, pelos pesquisadores, tá? Então, o primeiro processo é o da estratigrafia. Então, essa estratigrafia é quando se tem essa análise aí das camadas da Terra, né? Então, quando e quais foram os objetos encontrados em determinada camada, tá? Então, a gente tem uma imagem aí mostrando aí a respeito disso, né? Os pesquisadores lá trabalhando, escavando, né? E eles têm as medidas aí de quanto tempo da era geológica, né, pertence a essa camada, tá certo? E a segunda forma é a forma da datação por radiocarbono, né, o chamado carbono 14. Então, como é que é feita isso aí também? Todos os seres vivos, as plantas, os animais, eles vão, né, ter um processo de radiação do carbono, tá? Então, a gente colocou aqui do lado aí uma imagem aí mostrando, ó, um galho de árvore, né? Então, quando morre, tem 100%, né, dessa radiação do carbono naquele galho da árvore que morreu, tá? Depois disso, né, passando aí de mais de 5.700 anos, já vai ter só metade dessa radiação de carbono. Se passar aí de 11.460 anos, então vai diminuir ainda mais a quantidade de carbono 14, até, né, que a gente tem aí uma enorme quantidade de anos, né, que não vai ser mais possível datar. Então, pessoal, esse trabalho aí da datação feita pelos arqueólogos, ela pode ser utilizada as duas formas, tanto a estratigrafia quanto a datação de radiocarbono ou do chamado carbono 14, como eu disse para vocês, tá? Então, os pesquisadores eles vão se apoiar nessas duas formas para identificar exatamente aquele objeto que foi encontrado, né, de que período ele foi, né, pelas camadas de terra aonde eles foram encontrados e pela, né, radiação que ele está emitindo, né, no caso dos galhos aí, das restos aí de madeira, né, eles vão, né, fazer essa datação assim como fazem dos ossos, dos fósseis aí, dos esqueletos dos animais encontrados, dos esqueletos dos seres humanos encontrados daquele período, certo? Então agora nós vamos falar um pouco a respeito de Monte Verde, tá? Monte Verde, gente, é um sítio arqueológico do Chile, descoberto aí em 1976, e lá eles foram encontrando aí materiais e restos vegetais bastante preservados, além de terem também descoberto pinturas rupestres, pontes aí, pontas de flechas, né, feitas de pedra, restos de fogueira, objetos de madeira, né, plantas medicinais, ossos de mastodonte e até mesmo pegadas humanas foram encontradas aí nessa região aí de Monte Verde. Então, esses objetos, né, essas marcas aí da presença humana chegam a datar de 12.500 anos, tá? Então, essa também é uma teoria que vai contrariar as primeiras pesquisas, né, do povo de Clovis, né? Então, eram, né, vestígios encontrados aí que já datavam de 12.500 anos. Então, tem muito mais tempo do que de Clovis, tá? Bem, há outros 2 museus aí que a gente selecionou, que é o Pietra Museu e o Los Toldos, tá? Os 2 na Argentina. Então, observe que nós temos no Chile, na Argentina e na região do Novo México fósseis encontrados, assim como nós também já falamos aqui, né, na aula sobre arqueologia brasileira, né, a gente estava falando a respeito de que aqui no Brasil nós também temos, né, já estudamos um pouco a respeito disso.
Então, nessa região aí de Pietra Museu, nós temos aí, olha que imagem maravilhosa, gente. Uma imagem aí, né, de um fóssil, aí, de um material encontrado aí pré-histórico que data já há cerca de 13.000 anos atrás, tá? Então, nessa região foram encontradas pinturas rupestres, instrumentos de caça que mostram aí a presença humana de 13.000 anos atrás. Esses artefatos foram encontrados também os restos de animais extintos aí nessa região há mais de 10.000 anos. Então, se nós tínhamos aí restos desses animais que já se extinguiram, que já acabaram há mais de 10.000 anos, então é porque nós tivemos algum ser humano que foi capaz de matar esses animais também, tá? Bem, ainda temos, né, as marcas aí deixadas pela presença humana também em Los Toldos, tá? Nessa cidade aí, os arqueólogos demarcaram aí o solo com diferentes grupos humanos, tá? Então, essa passagem aí desses grupos humanos, né, teriam deixado as marcas aí no interior de cavernas, aonde foram encontrados muitos utensílios, aonde nós tivemos também o encontro aí de restos de animais de cerca de 12.500 anos. Então, só aí nessas duas regiões da Argentina já nos dão as pistas aí para a pré-história do nosso continente. Nós com certeza já temos aí mais de 12.500 anos, né, de história nessas regiões. E olha aí o que a gente tem aí nessa região, ó, pinturas rupestres, né? Então, esses estudos arqueológicos, eles vêm, né, demonstrando como é que aparecem nessas superfícies marcas de mãos humanas, né? Marcas aí, né, desenhos sendo feitos aí de animais, né, animais perigosos. E todos os dias nós temos aí novas pesquisas sendo feitas, novas descobertas sendo, né, reveladas, tá? Isso porque a história, ela se movimenta, tá? Então, lembrem-se disso. Nós sempre temos que estudar história, porque a história, ela se move, né? Ela tem uma vida, tá? Olha que importante a gente, né, conhecer mais a respeito, né, do nosso passado, a respeito de como viveram esses primeiros seres humanos, não é isso? Bom, e agora vamos à nossa atividade, hein? Vão pegar o caderno agora, vão abrir o livro de vocês. Então, essa atividade também tem... Nós vamos procurar aí agora, né, responder a essa questão, ó. Por que as descobertas feitas nos sítios arqueológicos da América do Sul levaram os estudiosos a rebater a teoria da migração única pelo Estreito de Bering, tá? Então, olha que a gente tem aí um menininho apressado querendo descobrir essa história para vocês, tá? Então, vamos prestar atenção a isso, vamos observar os mapas, vamos ver o conteúdo e responder, né, essa atividade aí, né, 3 da página 60 do livro de vocês, tá certo? Acha que algum colega seu está precisando de estudar esse assunto? Pode compartilhar, tá? O canal História em Retalhos agradece e se despede hoje, né, com um tchauzinho. Fique em casa.